E a gente muda de assunto agora para falar de um caso grave, a descoberta de um novo diário escrito por um padre católico confessando abusos contra crianças da Bolívia. Revoltou o país. É o segundo escândalo em pouco mais de um ano que comprova a ligação de prestigiados sacerdotes jesuítas com esse tipo de crime. Depois de anos de investigação, a congregação admite que tentou esconder os casos revelados agora. Relatos chocantes que revelam um longo histórico de crimes cometidos por padres católicos contra crianças na Bolívia. Durante anos, vi que não eram só abusos isolados, mas uma experiência constante, abusos sistemáticos. A descoberta de um novo diário com detalhes de abusos mostra como os sacerdotes jesuítas agiram impunemente no país por longos anos. São manuscritos com tudo em detalhes, na perspectiva de um abusador. E falamos de meninas que podem ter idades entre 5 e 10 anos. Esse padre filmou e tirou dezenas de fotos das vítimas e chegou a confessar os abusos a superiores, que preferiram acobertar a história. A Companhia de Jesus deslocava os abusadores compulsivos. Se eram pressionados em um lugar, os levavam para outro lado, nunca para responder à justiça. Se tivessem sido levados à justiça, nós teríamos evitado centenas de vítimas. O mais recente escândalo envolvendo o abuso de menores por padres católicos veio à tona há cerca de uma semana. O jornal El País, da Espanha, teve acesso ao diário do sacerdote jesuíta Luiz Maria Roma, também conhecido por Lúcio Roma. Sobre o padre Roma, o que se sabe é que chegou à Bolívia no final dos anos 50. A partir das décadas de 1970 e 1980, já temos os primeiros relatos de abusos em orfanatos. E isso se intensificou nos anos 90, quando ele foi deslocado para a região de Charagua, um povoado indígena. O jornalista espanhol Julio Núñez se tornou uma das vozes mais presentes na imprensa internacional no que diz respeito ao combate aos crimes sexuais dentro da Igreja Católica. Quando viajou para a Bolívia para investigar novas denúncias, ele teve acesso ao diário do padre Lúcio Roma. As páginas traziam revelações assustadoras. Nesse diário, Lúcio Roma relata como as retirava de casa, como as levava para outros locais e como despia e tocava essas meninas. São relatos de um verdadeiro inferno. Em um relato de outubro de 1998, o padre escreveu: "Hoje já passaram 10 meninas pelo meu quarto e tirei cerca de 95 fotos das minhas queridinhas." Em setembro de 2000, descrições ainda mais perturbadoras. "Eu poderia tocá-la em qualquer lugar. Ela insistiu que queria biscoitos. Subimos e tirei quase 20 fotos dela. Na cama, sentada, em pé, em cima, embaixo, tudo." Ele tinha um interesse especial por anotar o nome e o apelido das meninas. Na sala do padre, não descobri só o diário e as fotografias, mas também o que fazia com elas. Cortava as fotos, fazia colagens. Era a autêntica toca de um monstro. Em março de 2019, Lúcio Roma chegou a assinar uma confissão para um grupo de investigadores da própria Ordem dos Jesuítas da Bolívia. Ele assumiu que entre os anos de 1998 e 2002, abusou sexualmente de meninas com idades entre 8 e 11 anos. Mas nada falou das dezenas de outras vítimas das décadas anteriores. 5 meses depois de confessar os crimes, Roma morreu em Cochabamba. Ele tinha 84 anos. Com a morte do padre, a Ordem dos Jesuítas na Bolívia arquivou os relatórios e em nenhum momento informou a polícia ou o Ministério Público sobre as descobertas. Nem atendeu à recomendação dos próprios investigadores para iniciar um processo de indenização às vítimas. A investigação interna é muito interessante porque os jesuítas não só fizeram interrogatórios aos mais próximos a esse abusador, como também falavam que tinham encontrado esses arquivos no passado e não fizeram nada.
só os esconderam. A revelação dos crimes de Luiz Maria Roma Padrosa só foi possível porque um caso anterior, que nós mostramos aqui no Domingo Espetacular, provocou uma verdadeira comoção nacional na Bolívia. Os abusos cometidos por outro padre, Alfonso Pedrarras. Os dois eram espanhóis. Pedrarras era muito prestigiado entre os jesuítas bolivianos e por muitos anos foi diretor do Colégio João 23, um internato que era o principal centro educacional do país. O colégio era uma espécie de beca. O colégio era o objetivo maior para os melhores alunos de diferentes colégios de todo o país, de diferentes lugares. De diferentes lugares do colégio. Regiões mais afastadas, centros mineiros, comunidades rurais, províncias, lugares mais humildes. Lugares mais alejados. Também no caso de Pedrarras, que morreu há 15 anos, a violência sexual contra as crianças foi descoberta a partir das páginas de um diário. Em 2022, recebi um e-mail de um familiar de um sacerdote. Ele encontrou aqui na Espanha um diário do tio, que era jesuíta. Nele, o padre confessava ter abusado, em colégios da Bolívia, de pelo menos 85 meninos. No diário, Alfonso Pedrarras revelou ainda que esses crimes foram acobertados pelas autoridades da Igreja Católica local, que sabiam de tudo e nada fizeram. Pedro, um ex-sacerdote, acompanhou de perto os horrores, como testemunha e como vítima. Eu fui jesuíta por 11 anos, então fui expulso por ter denunciado abusadores do Colégio João 23. Trabalhei lá por 3 anos e vi de perto o sofrimento dos alunos. É terrivelmente doloroso, pois os chefes máximos dos jesuítas na Bolívia sabiam que os abusadores estavam no colégio e eles eram mantidos nos cargos ano após ano. Nos deixa perplexos diante de uma situação como essa, em que pessoas vulneráveis são abusadas numa questão que diz respeito à dignidade humana, por ser algo que parte de um ambiente religioso, em que as pessoas deveriam receber orientação, receber educação. Isso realmente é assustador. O Wilder foi uma das vítimas do padre Alfonso Pedrarras e não conseguiu contar para a família sobre os abusos. Depois do que me passou, eu me comecei a aislar de minha família. Depois do que aconteceu, eu comecei a me isolar da minha família. Encontrei mais refúgio nos amigos que passaram o mesmo que com meus familiares. Eu não queria voltar para o colégio, mas havia uma pressão também de parte dos meus pais, porque era uma oportunidade que eu não deveria perder e eu voltei. E volvi. Muitas vezes a vítima não consegue nem contar nunca na vida o que aconteceu, por 2 razões. Uma, ela pode demorar porque ela não sabe que aquilo é uma violência. A gente está falando que o abusador, ele seduz a criança a partir do seu desconhecimento. É quando ele descobre o que aconteceu, ele sente muita culpa. E aí se cala porque acha que participou de algo. Ou então, porque justamente esse abusador é tão próximo, ele está submetido à autoridade desse abusador. E aí fica impedido de falar. Diante do escândalo, com revelações chocantes de mais um diário e com a descrição de abusos a crianças, a Ordem dos Jesuítas na Bolívia divulgou um comunicado oficial. A promessa é que desta vez, os envolvidos, sejam os criminosos ou quem os protegeu, serão denunciados à justiça do país. Reconhecemos com profundo pesar que as atuações de quem estiveram a cargo de atender as denúncias de abusos sexuais a meninas, meninos e adolescentes e atuar em favor das vítimas foram negligentes, indolentes e nefastas. Não colocaram as vítimas no centro de seu interesse. Por isso, quem atuou dessa forma deve se tornar responsável por suas ações no manejo dessas situações, de acordo com a justiça boliviana, no andamento do devido processo. Nós também tentamos falar com a alta cúpula da Igreja Católica em Roma. Recebemos do Vaticano a orientação de entrar em contato com a Arquidiocese na Bolívia, que não respondeu aos nossos questionamentos. Para as vítimas dos padres abusadores, a esperança agora é que o Ministério Público da Bolívia intensifique as investigações e inicie processo contra os envolvidos.
que não estamos enfrentando a uma pequena instituição. Não enfrentamos a uma instituição pequena. É uma instituição que tem mais de 500 anos de existência e tem uma presença mundial, então não podemos achar que vão ter medo de algo. Não importa se os criminosos estão mortos. A instituição que os protegeu, que os classificou muitas vezes como exemplos, tem que se responsabilizar por isso.